Muito bem, queridos, esse é o nosso estudo acerca de fim dos tempos, também chamado na teologia sistemática de escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo do fim dos tempos. E o que você já deve ter ouvido sobre esse assunto não está no gibi, não é verdade? Muita coisa é falada nas mídias, nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, muita coisa sem base bíblica. E a gente vai, ao longo dessa jornada, construir um embasamento sólido nas Sagradas Escrituras. Então, fique comigo até o final do vídeo, mas antes eu queria te convidar a você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, enviar esse vídeo para os seus amigos, para a sua igreja, para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante a ser divulgado. Tá bom? Fique com a gente até o final do vídeo. Então, a gente vai passar por esse sumário em que nós vamos ver a escatologia bíblica, os povos, o mistério da igreja, o arrebatamento, o tribunal de Cristo. Na aula de hoje, a gente vai ver até sobre o arrebatamento. Nesse vídeo, vamos ver até sobre o arrebatamento da igreja, os 4 primeiros pontos. Os demais vão ficar para os demais vídeos, senão ficaria um conteúdo muito extenso. Então, escatologia bíblica, essa palavra ela vem do grego e ela é dividida em duas. Escatos, significando último, significando fim, final, e logia, que quer dizer, vem da palavra de logos, essa palavra quer dizer palavra propriamente dita, estudo, então é a palavra das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, o estudo do final das coisas. Então, esse é o radical grego da palavra escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, por que eu e você temos que estudar escatologia propriamente dito? Afinal, não é um tema tão abordado assim nos nossos púlpitos. E eu digo mais, quando é abordado, ainda é abordado de maneira errada, fugindo da Bíblia. Antes de eu entrar nessa questão sobre as consequências de estudar escatologia, a gente não pode ir para dois extremos. Um extremo é o medo de estudar escatologia, o que eu chamo de escatofobia, o medo das últimas coisas. E o outro é aquela escatologia do jornal, de que tudo que acontece na TV, que a gente vê passando pelo mundo, é sinal do fim dos tempos. Então a gente tem que se basear pela nossa regra, o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus. Um dos princípios bíblicos de interpretação é que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. E não é o jornal que interpreta a Bíblia. Não é o nosso medo que dá voz à Bíblia. Estamos entendidos até aqui? Bom, então, Hebreus 6, no verso 1, o escritor aos Hebreus vai falar que escatologia, o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos, é uma doutrina básica da fé cristã. Ele vai falar que ele queria tá dando alimento mais sólido, mas tem que voltar aos princípios elementares da fé. E ele vai elencar nesses princípios elementares o estudo do fim dos tempos. Ou seja, é algo elementar da nossa fé, algo basilar, algo básico da nossa fé é entender sobre o fim dos tempos. Bom, e quando eu me debruço para entender sobre o fim dos tempos, isso vai incentivar o meu serviço cristão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo todo está falando acerca dos corpos transformados, como se dará o arrebatamento, está falando uma abordagem ali do fim dos tempos. E no verso 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, porque há uma perspectiva de que aquele que veio, morreu e ressuscitou, ele voltará. Por isso nosso trabalho não é vão. Então, quando nós nos debruçamos para entender escatologia e viver
realidade de fé, com essa perspectiva que Jesus voltará, nós nos dedicamos mais ao serviço cristão. Outro aspecto é que estudar escatologia vai trazer consolo, segurança, conforto, não medo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus, por intermédio do nosso Senhor Jesus. Ou seja, há uma salvação para aqueles que são salvos, para aqueles que são eleitos no Senhor, não é a ira. E quando nos debruçamos sobre a escatologia, isso traz leveza, traz paz, traz segurança. Amém? E nós, ao nos debruçarmos também sobre o estudo do fim dos tempos, somos chamados para um convite à santidade. Em 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13 ao verso 14, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Já que nós procuramos as coisas do alto, em que há justiça, em que será uma realidade presente para nós daqui a algum tempo, seja Jesus voltando ou eu e você partindo dessa terra, será uma realidade. E quando nos debruçamos a estudar a doutrina, o estudo sobre o fim dos tempos, nós somos chamados para, como está aqui na segunda epístola de Pedro, a andarmos irrepreensíveis, imaculados, em perfeita paz. E é uma bem-aventurança também. Apocalipse 1, verso 3, diz que é uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Da profecia que João teve acerca do Apocalipse. E guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia, da profecia sobre o fim dos tempos, descrita lá em Apocalipse. E porque o tempo já está próximo. Então, bem-aventurado o que lê e guarda essas palavras da profecia, porque o tempo já está próximo. Amém? Então, antes de mergulharmos nas doutrinas em si, precisamos fazer uma distinção que existem 3 povos elencados na Bíblia e tratativas diferentes para esses povos. E eu coloquei aqui no slide que são os judeus, os gentios e a igreja de Cristo. Então, os gentios são aqueles que eram vistos pelo judaísmo como os não convertidos. Os judeus, obviamente, você já sabe. E a igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra, no qual nós nos reunimos e fazemos parte desse corpo. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam tampouco à lei de Moisés. Um gentio podia se converter ao judaísmo, e a gente vai ver isso na Bíblia diversas vezes falando que existiam gentios tementes a Deus. E a gente vai ver no Novo Testamento também gentios que se converteram ao cristianismo. Então, gentio basicamente é aquele que está fora da aliança de Deus. Judeus. O judaísmo é a religião dos descendentes de Abraão, do patriarca, do pai da fé, Abraão. Os judeus aceitam em um único Deus que o povo de Israel, os judeus aceitam essa revelação do único Deus que escolheu o povo de Israel e revelou a sua lei, a sua vontade. O judaísmo não vai aceitar Jesus como Messias, ou muito menos como um filho de Deus. Mas os judeus acreditam nesse único Deus em que escolheu a nação de Israel e deu a essa nação a lei, os profetas.
mas jamais eles vão acreditar em Jesus e no Filho de Deus. Os judeus, eles têm por base, se nós temos as nossas Bíblias, o judeu vai ter por base o Antigo Testamento, até o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é chamado de Tanar. Tanar. Essa Tanar é dividida em Torá, Nevim e Ketuvim. E eu coloquei aí no slide para você. A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O Nevim são os escritos dos profetas. E o Ketuvim, os demais escritos. Então, o que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse aí é o Pentateuco que está lá escrito na Torá. O Nevim são os escritos dos profetas. Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. E o Ketuvim? Os escritos dos demais profetas. Então, agora a gente vai estudar acerca um pouco mais da Igreja de Cristo. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o enviado ao mundo para nos redimir, a mim e a você, dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa, ela nasce de novo e ela passa a fazer parte do corpo de Cristo sobre a face da terra. Por isso que a igreja, lá em Efésios 1, verso 22 ao 23, é identificada como sendo o corpo de Cristo. E nós, individualmente, somos parte desse corpo. Então, eu já vou adiantar que a igreja é um mistério que não foi revelado aos profetas, não foi revelado no Antigo Testamento. Ela, vamos colocar assim, uma novidade que é inaugurada em Jesus. Nós não tínhamos apontamentos para a existência da igreja. E o que é essa existência da igreja? Antigamente, Deus ele se manifestava a um profeta. A presença de Deus descia sobre o tabernáculo, sobre o templo. A presença de Deus era algo pontual. Agora, quando nascemos de novo, a partir desse novo nascimento, a presença de Deus passa a habitar dentro de mim e de você na pessoa do Espírito Santo. Somos seres espirituais vivos, fomos nascidos de novo, regenerados. Então esse mistério não estava escrito na antiga aliança, no Antigo Testamento. Esse é um mistério que é inaugurado a partir da ascensão de Jesus. Lá em João 20, verso 22, antes dele subir aos céus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E aí passa a presença de Deus a habitar dentro do ser humano. E esse conjunto de seres humanos nascidos de novo são partes que compõem o corpo de Cristo. Partes desse corpo. Então esse é um mistério que não foi revelado na antiga aliança. Então, lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34 ao 38, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, a presença de Deus descia e enchia um espaço físico. Agora, na nova aliança, nós nascemos de novo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isso é glorioso demais, isso é altamente maravilhoso, isso é tremendo, a presença do próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Em João 14, verso 16 ao 17, eu estou lendo na NVI, diz assim, o próprio São Jesus ele fala, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Falando acerca do Espírito Santo. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Falando da presença de Deus habitando dentro de nós. 1 Coríntios 6, verso 19, diz assim, acaso não sabe
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Se na antiga aliança Deus desceu num santuário físico, construído numa tenda, num templo, agora nós somos esse santuário. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós pertencemos a Ele, nós somos dele, a presença dele habita dentro de nós, e esse é um mistério que não foi revelado na antiga aliança. Você não acha uma passagem no Antigo Testamento falando acerca da igreja, da presença de Deus habitando dentro do homem. Em Romanos 8, verso 11, diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. Essa é a nova realidade, a nova criação, o novo nascimento, e todos nós juntos fazemos parte desse corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo sobre a face da terra. Em Efésios, capítulo 1, verso 22 ao 23, diz assim: E Deus colocou todas as coisas sobre o seu domínio e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Ele fala que a igreja é o seu corpo e a plenitude daquela que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então fica muito claro a partir da leitura de Efésios capítulo 1 que a igreja é o corpo de Cristo. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então você deve estar vendo aí esse slide falando de Efésios 3, verso 5 ao verso 8. Fala que nós somos co-herdeiros com Cristo e membros do corpo, desse corpo que é a igreja. E eu vou ler com você. O qual em outras gerações não foi manifestado ao Filho dos homens, esse é o mistério de Cristo, foi eu que botei entre parênteses. O qual em outras gerações não foi manifesto ao Filho dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, aqueles que eram estranhos à aliança, eles agora são membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E por isso, eu e você somos filhos amados de Deus. Amém? Somos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui ministro segundo o dom da graça. E Paulo vai explicando, e ele fala a finalidade dele para anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis, as riquezas inimagináveis de Cristo. O Evangelho, a boa nova, chega até a mim e a você que antes éramos considerados gentios, estranhos à aliança. Nós agora, por meio da fé em Cristo, somos membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa. Então, o verso 5 fala assim: o qual em outras gerações não foi manifestado ao Filho dos homens. O que não foi manifestado? O mistério da igreja, a presença de Deus habitando dentro do homem. E agora nós somos membros e co-herdeiros com Cristo, amém? Isso é muito tremendo, isso é maravilhoso, é uma realidade que ocorre no novo nascimento. Nós somos membros, amém? Do corpo de Cristo. Outrora, ninguém... continuando a explicação, perdão, eu já ia falar Efésios, mas está lá em Efésios 3, verso 6, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo,
sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por meio de Cristo, todos somos um. Todos somos parte desse corpo e participantes da promessa. Participantes da promessa. Gálatas 3, verso 28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas. Aqui Paulo ele está destacando que em Cristo não há distinção, não há segregação, não há status social, não há etnia, não há religião, não há raça. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Basta você e eu professarmos a fé que Ele é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. E se falarmos com convicção no nosso coração e declararmos com as nossas palavras que Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor, e aceitarmos essa realidade como verdade em nossa vida, nesse momento somos transportados para o reino do Filho do seu amor e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Somos um com Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja dele sobre a face da terra. Efésios 3, verso 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa que há em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Eu e você. Não há mais segregação de raça, etnia. Não há judeu, gentio, escravo ou livre. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. E esse foi o mistério que não foi revelado aos profetas da antiga aliança, porque o judaísmo precisava de um templo, precisava de um tabernáculo para Deus descer ali. E a glória dele encher aquele local. Mas agora, a glória de Deus está transbordando dentro de mim e de você. Nós somos esse vaso de barro que contém essa joia preciosa dentro de nós, que é o Espírito Santo da promessa, habitando dentro de mim e de você. E isso não foi revelado aos tempos antigos, era um mistério, conforme Paulo fala em Efésios 3. Colossenses 3, verso 11, diz assim, reafirmando Paulo: não há grego nem gentil, circunciso nem incircunciso, bárbaro nem cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia! Não há mais distinção. Claro que para entendermos o fim dos tempos, nós temos aqueles que são convertidos a Cristo, que são a igreja, aqueles não convertidos, que são os gentios, e os judeus, o povo da antiga aliança. Mas, por meio de Cristo, todos que aceitam a obra vicária de Cristo se tornam um com Ele. Não importa se é judeu ou gentio, ou se está na igreja há muito tempo. Basta crermos com o nosso coração, exercer fé na obra salvífica e nos tornamos partes do corpo de Cristo, um só com Ele, coparticipantes da promessa divina. Essa é uma realidade tremenda. E aí eu coloquei para você a visão do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento que a gente lê nas nossas Bíblias, vasculhando Oséias, Isaías, Jeremias, Zacarias, eles tinham uma visão muito clara da primeira vinda e da segunda vinda. Mas a igreja é esse mistério que o profeta não enxergava, por isso que ele está ali embaixo. Era como o profeta olhando para duas montanhas alinhadas. Ele via a primeira vinda e ele via a segunda vinda de maneira profética. Mas a igreja está nessa ravina, nesse vale, e ela consegue vislumbrar a segunda vinda. E o profeta do Antigo Testamento não tinha a percepção dessa, eu vou colocar assim, dessa novidade, que era a presença de Deus habitando dentro do homem, a igreja de Cristo sobre a face da terra.
Ele não enxergava isso, por isso que era um mistério e que não foi revelado aos antigos, mas Paulo traz essa temática e por meio dele ele se declara o apóstolo aos gentios, levando o evangelho de Cristo aos gentios. E agora judeus, gentios, escravos, livres, circuncisos e incircuncisos, todos que aceitam a obra de Cristo em sua vida se tornam participantes da promessa divina, co-herdeiros com Cristo, unidos com Cristo e o Espírito Santo habitando dentro deles. Que realidade tremenda! Então essa era a visão do profeta da antiga aliança. E agora a gente vai mergulhar acerca das doutrinas do arrebatamento. Você já deve ter ouvido muita coisa a esse respeito. Então, quais são as doutrinas acerca do arrebatamento? Nós temos a doutrina pré-tribulacional, que Jesus vai voltar antes do período tribulacional, um período de 7 anos sobre a face da terra, de 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio finais de um período de grande tribulação. Então, que Jesus vai voltar antes do período tribulacional, que é esse período completo de 7 anos, em que serão abertos selos, taças, tocado trombetas, juízos de Deus sobre a face da terra. Temos a doutrina do arrebatamento pós-tribulacional, que Jesus vai voltar após o período tribulacional, e a doutrina do arrebatamento mid-tribulacional, chamado também de mesotribulacional, que Jesus volta na metade do período tribulacional. Nós temos 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio finais de grande tribulação. Jesus voltaria nessa metade. E, para mim, faz mais sentido crer na doutrina pré-tribulacional. E ao longo desse vídeo eu vou explicar o porquê. A igreja ela será arrebatada na doutrina pré-tribulacional antes desse período desse período tribulacional de 7 anos, perdão. E a gente tem apontamentos na Bíblia, Apocalipse 3, verso 10 diz assim, e eu vou lá com você, pega a sua Bíblia ou vai anotando aí para consultar depois, Apocalipse, minha Bíblia está cheia de concordância temática aqui também, Apocalipse 3, eu vou ler com você aqui, verso 10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Ou seja, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu o protegerei. Temos também 1 Tessalonicenses 1, verso 10. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Vai lá comigo em 1 Tessalonicenses 1, verso 10. 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura se referindo ao período tribulacional. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Promessas que dão indícios, pistas que ele nos livrará da grande tribulação. E tanto em Apocalipse e em 1 Tessalonicenses, o público-alvo é a igreja, os convertidos a Cristo. Não são para os judeus. E a gente vai ver quais eram as tratativas com os judeus. E a gente vê indícios da doutrina pós-tribulacional quando a gente vê Daniel 9, Daniel 7, principalmente as promessas de Apocalipse nos profetas, na antiga aliança, que não vislumbravam
essa novidade que seria a igreja, a presença de Deus habitando dentro do homem. Então, para o profeta da antiga aliança, era mais perceptível entender que todo mundo ia passar por um período tribulacional. Principalmente porque tratativas dos profetas da antiga aliança são majoritariamente tratativas com o povo de Israel. E se tinha desconhecimento desse mistério, que era Deus habitando dentro do homem, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Lendo Mateus 24, Lucas 13, a gente também dá para deduzir que vai haver esse período de grande tribulação, em que Jesus virá no final. Mas vamos construindo esse tempo de aprendizado aqui e nós vamos ver qual que é mais plausível, crer ou não. Claro que no vídeo eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu acredito ser muito mais razoável o arrebatamento pré-ira, ou chamado pré-tribulacional. E o arrebatamento mid-tribulacional ou mesotribulacional. Se tem uma confusão que faz sobre a trombeta, e a gente já vai ver sobre isso. Mas quando a gente não faz essa distinção de última trombeta e trombeta para chamamento, a gente é levado a pensar que o arrebatamento será no meio do período tribulacional. Então, a igreja, nessa teoria, ela é arrebatada no meio do período tribulacional. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3, diz que o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre trombeta de 1 Coríntios 15, 52 com a trombeta de Apocalipse 11, verso 15. Há uma confusão aí, e por causa dessa confusão, o arrebatamento meso ou mid-tribulacional fica evidente aí. Alguns vão falar que não é confusão, mas é teologia. Mas continua comigo no vídeo e a gente vai entender um pouquinho mais. Então, nós temos aí a sequência dos eventos. Qual é a sequência? A igreja, nos dias de hoje, vai ocorrer o arrebatamento, a igreja vai subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares, é a igreja que sobe. Depois que a igreja que sobe, ela passa para o tribunal de Cristo, um tribunal daqueles que já estão salvos, para receber ou não um galardão. Depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, uma celebração que é representado em Mateus 25, por essa festa de casamento, né? Porque a igreja é a noiva, encontra com o noivo que é Jesus, e eles vão para a festa de casamento, que são as bodas do Cordeiro. Então, o arrebatamento ele acontece antes do período tribulacional, na visão pré-tribulacional, e aqui na Terra nós vamos ter a falsa aliança, a falsa aliança, né, do anticristo, uma falsa paz, né? Por isso que é uma falsa aliança, porque ele não vai garantir a paz, ele vai prometer uma paz, mas são só 3 anos e meio dessa falsa paz. E aí vão ser derramados taças, 7 taças, abertos 7 selos, tocados 7 trombetas por anjos, e que são juízos de Deus, julgamentos de Deus sobre a terra. Vai ser um período de 7 anos. Nos 3 anos e meio finais, o anticristo vai se revelar como ele é o filho da perdição, o iníquo. Então, basicamente, essa é a sequência dos eventos de Apocalipse na doutrina pré-tribulacional. O que muda para pós-tribulacional? Em que o arrebatamento se dá na segunda vinda propriamente dito. Porque no final, quando o anticristo se manifesta, ele tem aqueles 3 anos e meio finais. No final, para completar os 7 anos, Jesus vai descer com a milícia dos exércitos celestiais e com o sopro da sua boca vai derrotar o anticristo e o falso profeta. E aí, na doutrina pós, a igreja sobe nesse momento. Na doutrina meso, se dá antes da revelação do iníquo, do filho da perdição, no meio do período tribulacional. Amém? Espero que tenha dado para entender. Se não entendeu, você volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo essa explicação. Então, arrebatamento. Essa palavra ela não tem na Bíblia, essa palavra arrebatamento. Mas
nós temos uma outra palavra no grego que é harpazo, que é arrancar com força, remover com intensidade, tem uma conotação ou positiva ou negativa. E as referências bíblicas estão conotações negativas de sequestro, de tirar de perto, de arrancar. Está em Mateus 13, 19 e em João 10, verso 12. As conotações positivas, que é trazer para si com força, que é remover da face da terra com intensidade e que dá a ideia de arrebatamento, está lá em Mateus 11, verso 12, João 6, verso 15, Atos 23, verso 10, Apocalipse 12, verso 2 ao 4. Então, a palavra arrebatamento, propriamente dito, não existe na Bíblia, mas nós temos esse ato de retirar a igreja sobre a face da terra, retirar com força, chamar para si, remover da face da terra. E a gente vai abordar mais esse tema. Amém? Então, quem será raptado ao encontro do Senhor nos ares? Vamos lá comigo nas referências? Romanos 8. Eu vou abordar algumas, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Romanos 8, a partir do verso 23. Espera aí que eu passei. Verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então somos nós. Qual é a tratativa de Romanos? São para os crentes. Romanos é uma carta enviada para os crentes de Roma. Paulo envia para os crentes de Roma. E ele fala que nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O arrebatamento é para a igreja de Cristo. E vai lá comigo em Efésios 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Efésios 5. E essa é uma passagem que eu e você conhecemos, que Jesus compara o relacionamento dele com a igreja como um casamento, né? Você já deve ter ouvido Efésios 5, a partir do verso 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um exemplo de amor sacrificial. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muita gente vai defender a doutrina pós-tribulacional porque fala que a igreja precisa ser purificada e por isso vai passar por esse período de tribulação. Mas será mesmo? Olha o que diz aqui em Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um amor sacrificial, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. A palavra que santifica a palavra que purifica. Não é o passar pela tribulação que purifica, mas é o lavar de água pela palavra. É isso que santifica. Para apresentar ele próprio como igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, como uma igreja gloriosa. Ele lava a sua igreja pelo lavar da palavra, para apresentar para ele próprio como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Por isso que é muito mais plausível crer no arrebatamento pré-tribulacional. Porque também eu acredito no arrebatamento pré-tribulacional. Vai lá comigo em Mateus 23, do verso 37 ao 39. Olha só o que diz Mateus 23, do verso 37 ao 39. O próprio Senhor Jesus está falando. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu os quis ajuntar, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, qual é a tratativa que Jesus está falando aqui? Ele está falando com a igreja? Não. Olha como é que ele começa no verso 37. Jerusalém, Jerusalém. Então, a tratativa dele é com os judeus, com a nação de Israel, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. E Jesus faz um desabafo. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste, Jerusalém. A tratativa aqui é com o povo judeu. Aí, verso 38 vem a revelação aqui do que eles iriam passar. Eis que a vossa casa ficará deserta, ou seja, um período tribulacional. Verso 39, porque eu vos digo que desde agora, desde aquele momento que Jesus estava vivo, desde agora, que era agora para Jesus, desde aquele período que ele estava vivo falando com eles, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse bendito que vem em nome do Senhor é uma clara referência à segunda vinda. É o que profetizou o profeta Zacarias, lá em Zacarias 12, verso 10 a 11, diz assim: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Tratativa com quem? Com os judeus. O profeta Zacarias falando. Isso quase 600 anos antes de Jesus. Derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, uma tratativa clara com os judeus. Um espírito de ação de graças e de súplicas olharão para mim, aquele a quem transpassaram, porque foram os judeus que mataram Jesus. Os mestres da lei mataram Jesus. Olharão para mim, aqueles a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad e Rimon no vale do Meguido. Porque eles vão olhar, Jesus falou, eles vão olhar, vocês não vão me reconhecer mais, Mateus 23, verso 39, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo de Israel só vai reconhecer Jesus como Filho de Deus na segunda vinda. E como está escrito aqui em Zacarias 12, 600 anos depois, 600 anos antes de Jesus ter vindo, eles vão chorar amargamente quando olharem para Cristo. Aqueles que eles mesmos transpassaram, colocaram no madeiro. Por isso existe a tratativa com os judeus e a tratativa com a igreja. E é importante demais saber diferenciar essas tratativas. O arrebatamento, portanto, fica claro que toda a igreja do Senhor Jesus são aqueles que são salvos, ou seja, que serão arrebatados e subirão ao encontro do Senhor dos ares. Da mesma maneira que não merecíamos a salvação. Efésios 2, verso 8. Não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Da mesma forma que fomos salvos pela graça, seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, arpazo, retirada com força, ao encontro do Senhor dos ares, para essa glória divina. Pela graça, assim como foi a salvação. Então, como será o arrebatamento? Como que vai acontecer o arrebatamento? 1 Coríntios 15, eu já tinha falado com você acerca desse capítulo que vai tratar sobre arrebatamento, transformação dos corpos.
Apocalipse 15, verso 52, lá no finalzinho. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Então, no arrebatamento, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, teremos um corpo de glória, tal qual tinha o Senhor Jesus, que estava na frente dos discípulos se alimentando e do nada sumia, que não é mais sujeito à doença, que não é mais sujeito às intempéries desse tempo presente. E aí a gente fala também sobre a trombeta soará, num momento, num abrir e fechar de olhos, a qualquer momento. A qualquer momento, ao ressoar da última trombeta. Que trombeta é essa? A trombeta lá de Apocalipse? Não. Aqui é uma trombeta de chamamento. Uma trombeta em que Deus toca e chama os mortos à vida incorruptíveis. Uma trombeta que Deus toca e nós somos transformados. E nós temos mais claridade para entender como será o arrebatamento a partir também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Seremos retirados com força. Essa versão que eu estou lendo é ao meio da revista atualizada. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu querido, minha querida, se isso não traz esperança ao seu coração, olha, isso é maravilhoso demais. Isso é a glória, a revelação que Deus, Ele vem ao nosso encontro. Nós não temos méritos para subirmos por nossa conta. Está tão distante de Deus, a prostituta no mais fundo poço, como o homem na mais alta montanha. Nós, por nossas obras, não alcançamos a salvação, mas Ele que vem ao nosso encontro. E por causa dessa salvação, que o Espírito Santo está em nós e é o penhor da nossa herança, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então lembra que eu falei acerca da trombeta? Em 1 Coríntios 15, verso 52, fala que quem tira a igreja de sobre a face da terra é a voz do Senhor, é o ressoar da última trombeta. Essa última trombeta diz respeito à voz do Senhor, a um chamamento do Senhor. A um chamamento do Senhor. Vou voltar lá para ler com você. 1 Coríntios 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Mas acontece que em Apocalipse 11, nós também temos outra trombeta. Vai lá comigo, Apocalipse 11, a partir do verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo. E aí a gente tem o sétimo anjo tocando a sétima trombeta, a última trombeta. Então há uma diferenciação das trombetas de juízo para a trombeta de chamamento. A trombeta de chamamento em 1 Coríntios 15, 52 é uma trombeta que chama os mortos à vida de maneira incorruptível e os vivos são transformados. Já a trombeta de Apocalipse 11, que é uma trombeta de julgamento, anuncia o final do período tribulacional, a vinda de Jesus no final desse período tribulacional. São trombetas diferentes. A de 1 Coríntios 15 é para chamar. A de Apocalipse 11 é para proclamar a vinda. Perceberam? 1 Coríntios 15 tem uma trombeta que chama os mortos à vida e transforma os corpos em corpos glorificados.
Em Apocalipse 11, a outra trombeta é uma trombeta para anunciar a vinda de Cristo. E muita gente, por confundir essas duas trombetas, acaba dizendo que Jesus vem no meio do período tribulacional. Implicações quanto ao arrebatamento. Na doutrina pré-tribulacional, admite-se a ideia de um arrebatamento iminente, conforme a gente leu aqui em Apocalipse 15, verso 52, num abrir e fechar de olhos. Pisquei os olhos, a igreja subiu. Não existem sinais para o arrebatamento. Quando a gente lê lá Mateus 24, Lucas 13, são sinais para a segunda vinda, sinais que devem ser observados no período tribulacional, porque Mateus 24 e Lucas 13 não está tratando com a igreja de Cristo. Jesus está falando sobre o período tribulacional. E quem vai estar aqui nesse período tribulacional? Não é a igreja. São os gentios e os judeus, aqueles que rejeitaram a Jesus. Então a tratativa de Mateus 24 a gente já vê também por Mateus 23, lá no verso 37, Jerusalém, Jerusalém. Depois no Mateus 24, Jesus fala assim, olha, tá vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. A tratativa é clara com os judeus. E em Lucas 13 é a mesma passagem de Mateus 24, que também é a tratativa para os judeus. Então, os sinais descritos em Mateus 24 e Lucas 13 são sinais para serem observados no período tribulacional. Mas eu e você não estaremos mais aqui, porque antes disso haveremos subido ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, não existem sinais para um arrebatamento. O princípio das dores é o início do período tribulacional. O princípio das dores não é para ser observado no tempo presente, na dispensação da graça. Porque a igreja ainda está sobre a face da terra, a igreja não subiu. Só quem ficar aqui vai começar a observar esses sinais, que são os sinais que batem com os julgamentos de Deus descritos pelo profeta João lá em Apocalipse, que são a abertura de selos, derramar de taças, toque de trombetas. Então, tendo em vista todas essas referências, para ocorrer o arrebatamento não precisa de nenhum sinal de fim dos tempos. O princípio das dores é o começo do período tribulacional. Logo, a igreja não vai estar mais sobre a face da terra. E muita gente fala assim, mas um grande sinal é a apostasia. Segunda Tessalonicenses fala sobre a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre a apostasia da fé. São duas apostasias com sentidos diferentes. Muitas pessoas acham que Jesus voltará quando houver a apostasia da fé e que isso seria um sinal para o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Eu coloquei aqui no slide, eu queria que você acompanhasse comigo. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Não é a apostasia da fé, sem que antes venha a apostasia. E se manifestem o homem do pecado, filho da perdição, o chamado anticristo. Homem do pecado, iníquo, filho da perdição, são sinônimos adjetivos para o anticristo. Então, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o anticristo. A palavra usada aqui, apostasia, não é a mesma apostasia de 1 Timóteo 4, que é a apostasia da fé. Quando a gente pega esse termo apostasia de 2 Tessalonicenses, no grego esse termo quer dizer retirada, não é abandono. Então, o abandono da fé está lá em 1 Timóteo 4. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, está como retirada. Por isso que é importante conhecer as línguas originais. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a retirada. Que retirada é essa? A retirada da igreja de sobre a face da terra. E se manifeste após essa retirada, aí sim o anticristo vai poder se manifestar. O filho da perdição, o iníquo.
Então, a palavra apostasia, de 2 Tessalonicenses 2, verso 3, tem o significado de retirada, diferente quando a Bíblia fala de apostasia da fé, que é o sentido de abandono. Na Bíblia, da tradução literal, eu acho que fica muito mais evidente. Que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada. Sem que haja vindo a retirada primeiramente. E haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, na Bíblia, da tradução literal, fica muito mais evidente esse termo da palavra apostasia, significa retirada e não abandono. Que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada primeiramente. Então, primeiro vai vir um arrebatamento. E depois vai se manifestar o homem da iniquidade, filho do pecado, filho da perdição. Então, nós precisamos ter um olhar mais maduro sobre a doutrina da iminência, um olhar mais profundo. É basicamente o entendimento que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios 15 diz que é não abrir e fechar de olhos. Não precisa de sinais para o arrebatamento. Alguns erros básicos que muita gente, formada até inclusive em teologia, comete. Restringem a iminência ao arrebatamento da igreja. Essa iminência ela serve para o arrebatamento e ela serve também para a segunda vinda. Embora na segunda vinda haja os sinais, mas é como um ladrão. Ele vem de noite. Então a iminência também fica para o período da segunda vinda, embora nós tenhamos mais dicas que são os sinais. Nós não, aqueles que ficarem, né? Confunde textos clássicos que se referem ao segundo advento, à segunda vinda, depois da tribulação, com textos sobre arrebatamento. Isso é muito comum. Principalmente quando fazemos uma leitura sem muita interpretação, nós facilmente vamos confundir textos que falam acerca de arrebatamento e textos que falam acerca da segunda vinda. Asseveram que a presença de sinais anulam a doutrina, por isso que restringem ao arrebatamento. Ou seja, ficam botando sinais, os sinais estão dizendo sinais para arrebatamento. A gente já viu que não existe. Entendem que todas as vezes que o termo como ladrão aparece, seja uma menção a arrebatamento. Não. Majoritariamente, o termo quando aparece Jesus virá como um ladrão, ele virá como um ladrão, se refere à segunda vinda, que está em Mateus 24 e Lucas 13. E o que acontecerá no dia do arrebatamento? Eu já li com você, mas eu queria chamar a atenção para essa parte. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com eles. Então a ordem são os mortos ressuscitarem, depois nós, vivos, sermos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 52. Diz assim, lá no finalzinho. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo nosso aqui, um corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, justamente nessa glorificação dos corpos. E que o corpo mortal, esse nosso corpo sujeito a doenças, se revista da imortalidade, não mais sujeito a todo tipo de doença. Não mais sujeito às intempéries desse tempo presente, mas revestido da imortalidade. Essa é a nossa glória futura. Além de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, teremos corpos transformados,
não mais sujeitos ao pecado. E na glorificação não haverá a presença do pecado. Quando nos convertemos a Cristo, nascemos de novo, que essa santificação inicial, nós somos livres da condenação do inferno. A partir desse momento, passamos a viver uma vida em santidade. Somos livres do poder do pecado. O pecado não opera mais nos nossos membros. E no final de tudo, na glorificação, nessa última etapa do agir da graça de Deus, nós seremos livres da presença do pecado, com corpos incorruptíveis, revestidos da imortalidade, e habitaremos, conforme está lá em Tessalonicenses 4, e habitaremos com o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a gente chega ao final desse vídeo, que eu creio ter trazido claridade ao seu entendimento acerca das últimas coisas. Então, compartilhe esse vídeo, curte, envia para os seus amigos, para a sua igreja. Tá aqui as minhas redes sociais. Você pode me mandar um direct lá no Instagram, @prof.vini_tropiano. É o canal no YouTube, pelo qual você já está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal. E tem muito mais coisa pela frente. Amém, queridos? Foi uma honra ter estado com você até o final desse vídeo. Graça e paz.